Vamos começar com uma reflexão. Pensa aí, quando foi a última vez que alguém esteve de verdade aqui? Sabe, não só o corpo num lugar e a mente viajando por aí, mas totalmente presente. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa jornada incrível pela história da nossa consciência. Como é que saímos de um tempo em que viver o agora era o natural para essa era de distração total que a gente vive hoje? Vamos tentar entender como chegamos até aqui. Pode parecer meio estranho, né? A ideia de que existiu um tempo em que a humanidade não vivia presa nos próprios pensamentos. Mas se a nossa casa não era a mente, com toda aquela ansiedade, preocupação, planos, onde é que a gente vivia então? A resposta é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do que parece. Isso mesmo, no agora. A gente vivia no momento presente. E não como se fosse um exercício de mindfulness, sabe? Uma coisa que a gente precisa se esforçar para alcançar. Não, era o estado padrão. A consciência e a experiência eram uma coisa só. Deixa eu explicar melhor como isso funcionava. Então vamos voltar lá para trás, bem antes da história escrita. A vida tinha um ritmo completamente diferente. Não existia esse ruído mental constante que a gente conhece tão bem. A própria sobrevivência exigia atenção plena. Cada momento era preenchido pela experiência direta, real, do mundo. Nessa época, o corpo e o instinto é que mandavam. O pensamento, ele era só uma ferramenta. A gente usava para resolver um problema específico e depois pronto, guardava. Não era um lugar onde se morava o tempo todo. O resultado era uma conexão muito, mas muito profunda com o mundo. Uma presença total no simples ato de andar, de comer, de ficar em silêncio. Era um estado de ser e não um estado de pensar sem parar. Só que aí, alguma coisa mudou. E foi uma mudança fundamental. A história da evolução humana é também a história desse despertar da mente, um momento simbólico, um ponto de virada, em que a gente começou a se ver como um eu, sabe? Separado do mundo. E isso deu início a uma forma de existência totalmente nova. Se a gente pegar a alegoria bíblica, essa pergunta é de uma profundidade incrível. A questão ali não era sobre a localização física de Adão. É uma pergunta sobre a existência. Onde você está? Não em que parte do jardim, mas onde está a sua consciência. É o reconhecimento de que, pela primeira vez, a consciência já não estava mais ali, totalmente presente, já estava perdida, em pensamentos. E foi a partir daí que a gente começou a criar ferramentas, não só para sobreviver, mas também para escapar do momento presente. As primeiras tecnologias da distração, veja bem, não tinham telas, não tinham nada disso, mas já cumpriam um papel que hoje é super familiar para a gente. Olha só, nos anos 20, com o rádio, aconteceu algo inédito. Pela primeira vez na história, uma pessoa podia estar na cozinha fazendo almoço, enquanto a mente dela era levada para um jogo de futebol ou um show a quilômetros de distância. Depois, nos anos 50, a televisão aprofundou ainda mais essa divisão. Agora não era só o som, eram as imagens também, hipnotizando famílias inteiras. E aqui está o ponto-chave. Pela primeira vez, se tornou normal, comum, ter o corpo em um lugar e a mente em outro. Uma pessoa podia estar ali, fisicamente presente, mas mentalmente completamente ausente, imersa naquele universo de sons e imagens. Essa divisão, essa separação, ela é a semente de toda a nossa cultura de distração de hoje. Mas o que antes era uma fuga temporária, né? O tempo que durava um programa de rádio ou uma novela, estava prestes a se tornar um estado permanente. E aí, a gente entra na era da ruptura total. A era do smartphone. E foi aí que tudo mudou. Pode parecer dramático falar assim, mas é a pura verdade. Uma única invenção não só continuou essa tendência de distração, como acelerou tudo de uma forma absurda, colocando todas as distrações que existiam antes num único aparelho que está sempre com a gente. E essa jornada foi muito, muito rápida. Nos anos 80, os computadores pessoais levaram o mundo digital para dentro de casa. Nos anos 90, a internet expandiu esse universo mental de um jeito incrível, mas o marco foi em 2007, com o lançamento do primeiro iPhone. Foi aí que essa imersão se tornou constante, portátil, sem interrupção. Essa comparação aqui deixa a mudança muito clara. Antes, se conectar era um evento. Era preciso ir até um computador. Hoje, estar conectado é o nosso estado padrão. O mundo digital não está mais num lugar específico. Ele está com a gente o tempo todo. E a consequência disso? Bom, o tempo offline praticamente acabou. E as consequências sociais são enormes. A gente vê isso em todo lugar.
Pessoas sentadas numa mesa, juntas, mas cada uma no seu próprio universo digital. Corpos pertinho, mas as mentes a quilômetros de distância. Os olhares são para as telas e não mais um para o outro. A conexão de verdade, aquela presença compartilhada, virou artigo de luxo. Claro, não seria justo só falar do lado ruim. Os ganhos foram gigantescos, isso é inegável. A gente ganhou acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão, a velocidade da comunicação virou algo instantâneo, conectando o mundo de um jeito que nunca se imaginou. Ganhamos um poder absurdo para criar e compartilhar informação. Só que toda grande revolução tem seu preço, né? E no meio de tantos ganhos, uma coisa fundamental foi se perdendo. Muitas vezes sem a gente nem perceber. A grande questão é, o que foi que a gente perdeu nessa troca? Foi a presença. Simplesmente isso. A capacidade de estar onde a gente realmente está. De sentir o próprio corpo, de escutar o outro de verdade, sem aquele zumbido constante de notificações na cabeça. A mente, que deveria ser nossa melhor ferramenta, acabou virando nossa casa permanente. E para muita gente, até uma prisão. Mas calma, essa história não precisa ter um final triste. A solução não é jogar a tecnologia fora, mas sim aprender a não ser dominada por ela. Existe um caminho de volta, sim, uma forma de retomar o controle da nossa própria consciência e reencontrar o momento presente. E as ferramentas para isso, olha que interessante, não são nenhuma novidade. São práticas antigas e surpreendentemente simples. É redescobrir o silêncio para acalmar esse barulho todo na cabeça. É treinar a atenção como se fosse um músculo para ela ficar onde a gente quer. É usar a respiração como uma âncora que traz a gente de volta para o corpo. E, por fim, é sentir a vida diretamente, através dos sentidos e não só através de uma tela. No fim das contas, a grande lição talvez seja essa. A felicidade que todo mundo busca não está no excesso de pensamento, nessa análise sem fim que a gente faz de tudo. Ela está na experiência direta, no gosto da comida, no calor do sol na pele, no som de uma conversa sem nenhuma interrupção. E com isso, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Aquela pergunta existencial que ecoa pela história e que, na nossa era, se tornou mais urgente do que nunca. Nesse exato momento, agora mesmo, onde é que está a sua consciência? Essa busca pela nossa própria presença talvez seja a jornada mais importante da nossa geração. Que a nossa resposta para essa pergunta, cada vez com mais frequência, possa ser simples, poderosa e, acima de tudo, verdadeira. Eu estou aqui.